Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder meu vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer uma reação e um corte comentando tudo sobre a escalação do Flamengo, os relacionados, se Gabigol vai para jogo ou não, e entre tudo, mais notícias aqui sobre o Mengão. Então assista até o final e não perca nada nesse vídeo. Então fica agora aí com a reação. Sport Center de volta para falar de Flamengo, de Copa do Brasil. Dá só uma olhadinha aí na agenda do Flamengo nos próximos dias. Começando com esse confronto contra o Amazonas fora de casa, é o jogo de volta da Copa do Brasil. Depois, no meio de semana, tem Milionários pela Libertadores, jogo em casa. Aí vem uma sequência de Brasileirão, Atlético Paranaense, Bahia e Fluminense. E as campanhas das duas equipes que se enfrentam nesta terceira fase de Copa do Brasil. O Amazonas, na temporada, fez 26 jogos, venceu 11, empatou 7, perdeu 8, aproveitamento de 51%. E o Flamengo, em 27 partidas, ganhou 17, empatou 7, perdeu 3, um aproveitamento de 72%. Pedro Henrique Torres, chegando ao vivo aqui no nosso Sport Center, acompanhou, inclusive, este embarque do Flamengo para essa partida de Copa do Brasil. Tudo bem, Pedro? Um beijão para você. Seja bem-vindo. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, abraço aí, Calçade, Renato, todo mundo sempre com a gente neste Sport Center, um Rio de Janeiro cinzento, olhando aqui para cima, porque é atípico, né? Não é aquele céu azul e tudo mais, um dia cinzento, como foram os últimos dias do Flamengo, cinzentos por conta dessa situação do Gabigol. A gente está desde cedo aqui no aeroporto do Galeão, esperando, acompanhamos o embarque da delegação rubro-negra, foi um embarque tranquilo, tinha até alguma segurança aqui, nada muito excessivo, bem mais para o normal. Os jogadores chegaram, embarcaram aqui com maior tranquilidade e o último a sair, os holofotes foram para quem? Para o Gabigol. O Gabigol desceu do ônibus, temos até imagens aí, o Gabigol desceu do ônibus, um novo visual, um cabelo talvez um pouquinho mais platinado, cortou um pouquinho a barba, mais de bigode ali, com os óculos de popstar, assim podemos dizer, mais chamativos, que eles estavam, os óculos bem grandes, brancos e tudo mais, mas passou reto, seguiu reto, nem olhou para o lado. Então o Gabigol ali, digamos, concentrado, porque a chapa ficou bem quente para ele durante os últimos dias aí, especialmente por conta do episódio de vestir a camisa do Corinthians. A dúvida agora é sobre como é que vai ser a reação da torcida. Vai ser o primeiro jogo do Gabigol depois de toda essa polêmica. Seria o Flamengo e Vasco do fim de semana, mas foi adiado o confronto por conta, enfim, das chuvas no Rio Grande do Sul, de toda a solidariedade. As rodadas do Brasileiro foram adiadas. Então, vai ser esse primeiro jogo, esse primeiro contato mais próximo ali do Gabigol com a torcida. Não vai ser no Rio de Janeiro, vai ser em Manaus. O Flamengo já esteve por lá no início do ano contra o Audax. Foi a abertura da temporada, vitória de 4-0. O Flamengo é sempre muito bem querido por lá. Vamos ver como vai ser essa situação. O Flamengo embarcou, foi o voo há 1 hora atrás, mais ou menos, levantou o voo. Então são 3h30, 3h40 até Manaus. A dupla de zaga vai ser formada por Léo Ortiz, no lugar do Léo Pereira, que está lesionado em tratamento, teve um problema muscular na última partida contra o Bolívar no Maracanã, e o Fabrício Bruno, remetendo os dois ali aos tempos de Bragantino. Além disso, o Pulgar, esperava-se que ele até poderia talvez participar dessa viagem, voltar aos pouquinhos, mas ainda está na última fase da transição por conta de uma entorse que ele teve no tornozelo esquerdo. Bruno Henrique também entorse no pé, ainda está na fase de tratamento, então está um pouco mais longe de voltar. Então o Flamengo aí com esses probleminhas físicos. Além disso, Matheus Cunha deve ser o titular. É o mais provável que seja o titular nessa partida, porque o Tite tem aquela história de o goleiro de Copas é o Matheus Cunha e o Rossi é o goleiro da Liga. O goleiro de Copa do Brasil, no caso, porque o Rossi vem disputando a Libertadores, que é um torneio muito importante. Então, é basicamente isso. Agora, Glaucia, esperar como é que vai ser essa recepção por lá. O vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, não estava por aqui. A priori, pelo que a gente sabe aqui, ele não iria viajar, mas ele não passou por aqui mesmo. Então, o Bruno Spindel, o diretor de futebol, que vai nessa viagem para acompanhar essa partida do Flamengo, que, sempre bom lembrar, venceu o primeiro jogo contra o Amazonas por 1-0. Precisa de um empate para avançar, é um resultado apertado,
mas o Flamengo tem totais condições aí para avançar na Copa do Brasil. Mas diante desse tumulto, sempre bom ficar com um alerta bem ligado, Glaucia. Boa, Pedro. Um beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí, com certeza. No Flamengo, esse alerta ligado é sempre importante, né? A hora que acho que vem a calmaria, não, surge alguma outra coisa. Jogo de ida, o Flamengo venceu 1-0 o Amazonas, agora vai decidir essa vaga fora de casa. A gente tem aí um retrospecto do Flamengo como visitante. Não dá lá muito para o torcedor se apegar. 6 jogos como visitante nessa temporada sem o estadual, só venceu 1. Empatou 3, perdeu 2, um aproveitamento de 33,3%, 5 gols marcados e 6 sofridos. Não vence há 4 partidas fora de casa este Flamengo. Muito embora com seus desfalques aí, tecnicamente muito superior ao seu adversário. O Pedro ainda fala de um clima que ainda não se sabe como vai ser dessa chegada do Flamengo, que a gente sabe como o Flamengo é recebido sempre por muita gente onde quer que vá e até por essas questões do Gabriel, enfim, tudo isso ainda acaba trazendo um molho aí nesse ambiente, nessa viagem e nessa partida para o Flamengo. E vai ser interessante para ver esse termômetro do Gabriel, não sendo no Maracanã. No Maracanã eu já tenho meio que uma ideia de como vai ser a recepção. O torcedor de longe do estado, ele tem uma pegada diferente. Ele é mais caloroso, mais receptivo, porque a gente está falando de pessoas que quase não tem essa oportunidade de ver. E o Gabriel é um cara muito querido, apesar de estar muita gente com raiva, chateada, e com razão. Acho que o torcedor não dá para tirar a razão do torcedor nessa. Em várias eu tiro, às vezes acho que os torcedores exageram em várias coisas no futebol, mas nesse caso não dá, nesse caso realmente pisou na bola. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. O termômetro de quem está um pouco mais longe do clube, de quem tem uma outra vivência de Flamengo. Então, a gente vai acompanhar isso durante o jogo. Sobre a partida, assim, não dá para imaginar que o Flamengo não passe. Acho que seria uma tragédia e isso ia virar um pouquinho o clube. Acho que é o tipo de jogo que realmente, se você não classifica, balança estruturas. Se o Gabigol quer mudar de assunto, esse é o... então, é isso. Esse é o assunto, ninguém fala mais de Gabigol. Ele precisa primeiro pensar que o Tite está legal e vai pôr ele para jogo, porque para fazer gol. Precisa fazer gol, precisa ir bem, coisa que ele não tem feito tão bem na temporada. Mas falando em partida muito acima, o Flamengo. E o momento é melhor também, né? O momento do 1-0 no Maracanã era um momento de baixa, exato, de muita pressão. O time realmente não funcionava, principalmente ofensivamente. Era um Flamengo que não desenvolvia o seu jogo, né? A gente via o Flamengo com bola e era um time que, você olha toda a qualidade que tem e não era natural. O time jogando sempre no limite, sempre... Acho que os últimos jogos deram uma amostra melhor disso. Por mais que o jogo contra o Corinthians tenha sido 2 e contra o Bolívar 4, eu acho que contra o Corinthians acho que o Flamengo foi melhor, foi um jogo mais controlado. Contra o Bolívar foi uma boa atuação, mas teve momentos que ali também, a defesa correndo para trás, que as coisas não estavam muito ajeitadas também. Mas é um momento melhor e é um campeonato importante para o Flamengo, a nível de grana também, tem que avançar. É um tipo de jogo que, se der ruim, prepara que amanhã não tem programa, nós não vai passar... Não, mas o jogo é amanhã. O jogo é amanhã, não tem programa. Quinta Então prepara que aí o negócio fica doido. Já vi o Maracanã vai a jogador no aquecimento, né? Isso é recente. Goleiro, Hugo. Você vai um jogador no aquecimento, para mim é um negócio... Não faz sentido. Para mim, eu não consigo entender isso no mundo do futebol. Porque acho que o papel do torcedor é jogar junto. Depois, quando o jogo termina, isso é... sim. Né, eu acho legal a torcida que transcende a equipe. Se o time der uma droga, a torcida não. A torcida jamais se aproxima daquilo que acontece no campo. Ela é sempre superior. Então, eu quero ver o que vai acontecer com o Gabigol. Porque é uma torcida super exigente, que está chateada, né? É uma pancada para o torcedor. O fato dele colocar uma camisa de outro clube na casa dele, sabe o que é? Na tua casa é a hora... No teu lar, onde as verdades... elas são mais verdadeiras, entendeu? Né? Onde você está... você não está ali... À vontade. Você está super à vontade. E isso pode doer um pouquinho mais para o torcedor. Então, vamos ver, porque é uma relação de amor, né? E vamos ver até onde ela vai. Aí, esse jogo era outro Flamengo, num momento ruim, no 1-0, mesmo assim com vitória. Eu acredito que o Flamengo não vai ter problemas.
Até porque tem mais uma rodada de Brasileirão que não vai rolar, depois tem Libertadores, depois começa a empacotar, vamos ver como é que os clubes vão decidir resolver o problema do calendário, porque tem jogos adiados de todos e ainda mais os do Rio Grande do Sul, então não vai ser um ano fácil, tem que aproveitar as oportunidades como essa e jogar. Na quinta-feira, São Paulo e Tem uma nova dupla de zaga na partida contra o Amazonas. Mesmo longe do Rio, o time deve se sentir em casa em Manaus. Cadê? Mais uma vez, o Flamengo deve se sentir em casa em Manaus. 4 meses depois, o rubro-negro é esperado no final da tarde de hoje na capital amazonense, em preparação para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Amazonas. O técnico Tite deve definir o time titular no treino de hoje, ainda no Ninho do Urubu. A principal dúvida é se Bruno Henrique e Pulgar estarão disponíveis para a partida. A zaga também pode ter mudanças importantes. Com a lesão de Léo Pereira, a dupla titular deve ser Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Será a primeira vez da dupla que brilhou no Bragantino começar uma partida pelo rubro-negro. A bola rola na Arena da Amazônia nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. Uma vez Vene Casagrande, fala daqui a pouco essa inédita dupla de zaga. Primeiro vamos lembrar os desfalques para essa partida aí. Vene Casagrande contra o Amazonas. Vamos lá, eu ainda não tenho confirmação se o Pulgar vai viajar ou não, mas ele não inicia a partida, já a gente fala o time titular do Flamengo, ele não inicia a partida, lembrando que Pulgar, embora esteja recuperado de um problema no tornozelo que ele teve, mas ainda não está 100%, ele não vai iniciar a partida, quem inicia, vou até dar um spoiler, é o Alan, que vem fazendo boas exibições com a camisa do Flamengo. E Bruno Henrique também não viaja. Bruno Henrique está fazendo um tratamento especial no tornozelo dele, mas a tendência e ele está sendo preparado para o próximo jogo do Flamengo, que é na outra quarta-feira contra o Milionário, jogo extremamente importante pela Libertadores da América. Então, Bruno Henrique desfalque certo. O Gabigol está à disposição, embora tenha causado polêmica aí, a gente já falou muito sobre esse assunto, mas ele está à disposição, viaja normalmente com a delegação do Flamengo. Ô, Vene, vamos segurar a escalação ou... Eu acho que a gente não devia segurar, não. Para aquele pessoal que tá lá no outro canal. Ah, não. Vamos dar moral quem tá com a gente desde o começo, pô. Vamos lá. Vocês que estão com a gente que não trocaram pro Plim. Vene Casagrande, a escalação para esse Flamengo contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Jogo amanhã. A gente já começa com uma novidade no gol. Matheus Cunha vai ser o titular desse jogo, porque a comissão técnica do Tite entende que é importante fazer esse rodízio dos goleiros. O Rossi vai ser escalado na Libertadores no Brasileiro e o Matheus Cunha vai ser utilizado na Copa do Brasil. Acho interessante. O Dorival fez isso. O Dorival fez isso, acho que dá ritmo de jogo. Você também mantém a confiança do atleta em alta, porque vai que o Rossi se machuca, o Matheus Cunha entra e ele está sem ritmo de jogo. Eu acho importante fazer esse rodízio, nada contra, até porque o adversário dessa quarta-feira é um adversário bem abaixo tecnicamente, é o Amazonas. Para quem não sabe, está na segunda divisão do futebol brasileiro. Na lateral direita, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz vai iniciar a partida no lugar do Léo Pereira, que está lesionado, eu nem havia mencionado a ausência do Léo Pereira, está machucado, não fica à disposição, está sendo preparado para o jogo contra o Milionários. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, aí tem o Alan, tem o Gerson, De La Cruz, Cebolinha, Pedro e Arrascaeta, que a gente já conhece muito bem esse setor ofensivo do Flamengo aí. Você começa o programa dizendo de uma dupla inédita para começar essa partida contra o Amazonas, Vene Casagrande, e inédita com a camisa do Flamengo. Pois é verdade. É uma dupla que já jogou bastante bem no Red Bull Bragantino, né? O Fabrício Bruno e o Léo eram essa dupla lá no Red Bull, se conhecem bem, sabe como um ou outro joga. Aquele negócio de se conhecer no olhar, isso para uma dupla de zaga, é muito importante e essa dupla se conhece desse jeito, né? Pois é, não vai ter nenhum problema de entrosamento. Como você bem mencionou aí, é uma dupla que jogou muito e durante um longo período nos tempos de Red Bull Bragantino. Estamos falando de dois bons jogadores. Fabrício Bruno, inclusive, tem uma passagem recente pela Seleção Brasileira. O Léo Ortiz também já passou pela Seleção Brasileira, convocado pelo próprio Tite, que hoje é o atual comandante dele no Flamengo. Eu acho que o Tite está certo. Embora ele tenha colocado o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira quando o Léo Pereira se lesionou no último confronto, mas eu acho que tem que dar rodagem também ao Léo Ortiz, porque ele foi contratado para jogar.
E ele, na minha opinião, o Tite poderia até estar utilizando mais o Léo Ortiz. E tá certo, tem a possibilidade, sem Léo Pereira, inicia com o Léo Ortiz, embora não seja o lado que o Tite quer utilizar o Léo Ortiz, porque ele já demonstrou que quer utilizar o Léo Ortiz pelo lado direito, o lado que o Fabrício Bruno atua, mas tem ali a possibilidade de atuar pelo lado esquerdo, para mim nenhum problema. Léo Ortiz já mostrou que tem qualidade, independentemente dos lados. E ó, segura todo mundo aí, porque é uma dupla que tem tudo para acontecer, assim, de ser uma dupla, se tiver oportunidade dos dois jogarem juntos, a ser batida, sabia, Vênia? Não sei se você tem essa opinião. É bom o Léo Pereira não demorar muito para voltar, porque a gente sabe que essa briga pela titularidade na zaga, ela vai existir. O Léo Ortiz, ele veio para brigar pela titularidade e há quem diga que ele veio para ser titular. Na minha opinião, eu acho que é meritocracia. Léo Pereira e Fabrício Bruno vinham jogando muito bem, desde a temporada passada, inclusive. Eu não vejo por que você, de cara, sacar um e colocar o Léo Ortiz, que foi contratado a peso de ouro, um valor milionário, a gente sabe muito bem disso. Mas eu sou a favor sempre da meritocracia. É o quê? Dá tempo para essa dupla jogar junto. Claro, não, dá tempo, assim, mas não tem jeito, é questão de meritocracia. Eu sou a favor sempre disso. Se Léo Pereira eventualmente cair de rendimento, tem o Léo Ortiz. Se o Fabrício Bruno eventualmente cair de rendimento, tem o Léo Ortiz. O que eu sei ninguém quer perder titularidade. Eles sabem que tem Léo Ortiz na sombra deles. O que eles vão fazer? Jogar muita bola, porque eles não querem perder titularidade. E quem ganha com isso é o Flamengo. Agora, o assunto é Gabigol, Vene Casagrande, em relação a essa partida, ele vai para a partida normal. Relacionado normal. A punição dele foi uma questão salarial, um percentual no salário, isso. E tá tudo certo. E também perder a camisa 10. Isso aí, para mim, foi a maior punição. Exatamente. Mas assim, esportivamente, dentro de competições, ele não foi afastado, nada disso, o Gabigol está à disposição. E clinicamente e fisicamente, ele também está bem. Como que você acha que vai ser a realidade, Vene Casagrande, do Gabigol a partir do episódio da camisa do Corinthians? Clinicamente, fisicamente, ele está bem. Mas tecnicamente ele está muito mal. Se antes, na minha opinião, o Tite o utilizava por conta da pressão da torcida, agora eu acho que a torcida não vai colocar tanta pressão assim para ele ser utilizado. Então, eu vejo o Gabigol sendo menos utilizado pelo técnico Tite. Por exemplo, se o Pedro, de fato, é porque o Pedro também não está 100% por conta de dores musculares. Se durante o jogo ele precisar ser substituído, aí o Gabigol vai entrar, porque o Carlinhos não está à disposição, já atuou pelo Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, então ele não pode entrar em campo. Mas eu não vejo a torcida colocando pressão e eu acho até que o Tite vai utilizar bem menos o Gabigol, porque a gente sabe como o Tite é pragmático. Vocês acham que o Tite gostou de ver aquela imagem? Não o fato de ter botado a camisa, vamos lá, esquece a camisa, mas o fato de o jogador que está muito abaixo tecnicamente e fisicamente dos demais jogadores, sem ritmo de jogo, e mesmo sendo uma folga, está envolvido numa festa com muita bebida, inclusive o pessoal estava com sede naquele dia, né? Porque ele falou que era pouca gente. Sabe por quê? Porque estava tendo rodízio de sal grosso. É isso. Então, assim, eu vejo o seguinte, o Tite não gostou nem um pouco disso, isso é até informação, a comissão técnica também não gostou nem um pouco. Eu acho que o Gabigol vai ser muito menos utilizado agora. Inclusive, há quem peça o afastamento dele. Eu acho que punição maior para o Gabigol... Qual será? Sabe qual vai ser? Qual? Ele ser relacionado, vai entrar no bonde do aquece, mas não entra no jogo, e depois do jogo vai ter que ficar dando piquezinho, porque a gente sabe que os jogadores que não atuam, após a partida, ficam dando piquezinho. Aquilo ali vai mexer demais com o Gabigol, a gente sabe disso. Naquele piquezinho, Vene Casagrande, imagina. Na tela aqui, tem aí... Quase meia-noite ele dando piquezinho. Lá em Manaus. Pô, o Gabigol vai ficar como, né? Não tem jeito. Vene Casagrande. Mas essa é a maior punição que ele vai ter. Eu queria botar na tela aqui o anúncio, já tem aí o anúncio? Já já a gente vai falar do Vasco da Gama. Você tem até um drone em relação ao Hugo Moura, né? Verdade. Tem um drone. O Flamengo não liberou o jovem Lohan para a seleção sub-20. O que aconteceu, Vene Casagrande? Na verdade, não liberou para treinamentos com a seleção sub-20. Não são nem amistosos jogos, é apenas um período de treinamento durante a data FIFA. Na minha opinião, eu vejo que o Flamengo fez correto. Inclusive, o Palmeiras também não liberou seus jogadores para esses treinamentos com a seleção sub-20. Para mim, não faz o menor sentido você liberar um jogador extremamente importante, jogador que vem sendo o reserva imediato do Arrascaeta, para um período de treinamento com a seleção sub-20.
durante a data FIFA. É treinamento. Não faz sentido liberar. Eu acho que o Flamengo tomou a decisão correta, tá certo. Talvez nem o jogador quisesse tanto ir, porque a gente sabe quando é, por exemplo, campeonato mundial sub-20. A gente sabe que o jogador quer atuar, quer demonstrar o futebol dele, mas treinamento com a seleção sub-20, melhor não, né? Deixa o jogador aqui se preparando com a camisa do Flamengo. Tem uma data FIFA na categoria, isso em junho, nas competições. Em junho, essa data FIFA. Se eu não me engano, esse período de treinamento vai do dia 3 de junho ao dia 11 de junho. E aí, então, mas foi legal, foi bacaninha, não vamos liberar, tá tudo certo ou ficou uma rusguinha? Não fica rusga. Nesse caso não fica rusga. Menos mal, lembra a história do Gerson? Menos mal. Que quando tava voando a gente já não conseguia mais assistir. Por exemplo, tem um outro jogador que eu acho que poderia ser chamado para esse período de treinamento. Matheus Gonçalves, que não vem sendo utilizado pelo técnico Tite, não vem nem sendo relacionado, e para ele seria importante participar desse período de treinamento com a seleção sub-20. Mas ele é convocado, geralmente? Ele não foi convocado nesse momento. Não tem como. Mas aí o Ramon Menezes, nesse caso, pode chamar. Vocês não liberam o Lohan? Então libera aí o Matheus Gonçalves, já que o Tite não vem sendo utilizado. Seria uma boa pro jogador. Muito bem, o Vasco... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo aí, sobre o Flamengo, que vai enfrentar aí o Amazonas, né? Na quinta-feira, às 21h30, né, da noite, pela Copa do Brasil. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0, né? E agora o empate é necessário para se classificar para a próxima fase, né? Mas é claro que a torcida do Flamengo quer que o Flamengo jogue bem, né? Tenha uma boa atuação. Por isso que Tite vai com força máxima para enfrentar o Amazonas, visando que no fim da semana não tem jogo, né? Foi adiado aí as 2 rodadas, rodada passada e essa rodada foi adiada. Então, um fim de semana aí para descansar. Então, o Tite vai com força máxima para logo classificar o Flamengo sem correr nenhum risco, né? E com isso aí vai com o time completo. Nesse meio, Gabigol foi relacionado, né? Provavelmente ele não vai entrar, a não ser se Pedro se machucar. Se Pedro se machucar, é provavelmente que ele entre aí, né, no segundo tempo, né? Mas acredito que Pedro não se machuque, que Pedro dificilmente se sofre com uma lesão assim no meio do jogo, né? Mas é isso, tudo pode acontecer. E se ele entrar, ele vai ser valhado. Gabigol vai ser valhado, né? Talvez ele possa mudar isso com o tempo, fazendo um gol no Flamengo, mostrando força de vontade, mostrando que quer estar no Mengão, né? Então vai depender só dele. Ele mudou seu visual aí, mudou a camisa, né? Agora tava com 99. Tudo isso para ver se essa fase dele aí muda, né? Se ele consegue dar a volta por cima aí e voltar a ser aquele Gabigol de antes, que fazia muitos gols pelo Flamengo. E a escalação do Flamengo hoje só tem uma mudança ainda, que pode ser a entrada de Léo Ortiz aí, né? No lugar de Léo Pereira. Então, fazer a trinca aí, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. E aí, gostou? Conte pra gente sua opinião aqui, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o vídeo e sempre se notificar aqui no canal que notícia pra vocês. Agora valeu e até o próximo vídeo.